Para todo mundo que tem um patrimônio relevante, é indicado criar uma empresa para que ela seja dona desses bens todos, especialmente, imaginem, imóveis? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, seguidamente, eu tenho sido questionado com relação à criação de uma figura que tem se chamado de holding patrimonial. Né? E eu acho que talvez esses questionamentos estão surgindo, porque está um pouco na moda, digamos assim, entre aspas, esse termo. Então a gente vê muito aqui pelas redes sociais algumas pessoas alardeando a criação de holdings patrimoniais como se fosse uma solução para quem tem algum patrimônio relevante e talvez fosse a solução máxima para todos os problemas. E aí dão motivos com relação à questão de tributos, o que chamam de blindagem patrimonial, que é um termo que eu não gosto muito, mas enfim, e principalmente para questões de organização, sucessão patrimonial, com relação à morte, enfim, e organização familiar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vejam, como tudo na vida, e no direito não é diferente, as coisas são muito mais complexas do que parece. Então é até mesmo a minha obrigação vir aqui e esclarecer para quem me segue, para quem acompanha o conteúdo jurídico que eu trago, que esse assunto também acaba se mostrando um pouco como uma trampa comercial para alguns que saem alardeando essa questão como se fosse uma grande panaceia de soluções. E não é. Eu reconheço que a criação de uma pessoa jurídica para ser proprietária de um patrimônio é uma forma relevante de organização de riqueza, para organizar fluxos sucessórios, para defender, inclusive, o patrimônio quando a família, quando o titular desses bens está com algum problema. Mas vejam, são soluções muito específicas e têm que ser analisadas com cuidado. E eu, nesse vídeo aqui, de forma objetiva, vou explicar para vocês por quê e vou procurar esmiuçar o que é, então, a tal da holding patrimonial, essa figura criada aqui no Brasil e recentemente está muito na moda, né? Bom, vamos de antemão já analisar que holding vem do termo em inglês to hold, ou seja, deter. Originariamente se cria ainda, inclusive, que é as holdings normalmente puras, digamos assim, empresas para ser donas de outras participações societárias, vocês percebem? Então, to hold vem de deter ações ou cotas de outros negócios. Então, se organiza, por exemplo, um fluxo patrimonial de determinado grupo familiar, para que essa empresa detenha todas as outras cotas ou ações de outros negócios específicos. Então a família pode ter uma empresa que seja dona de outra que cuida, por exemplo, na área de construção civil, de outra de uma indústria, enfim. Então daí que veio o termo holding, tá bem? Só que acabou acontecendo. Com o passar do tempo, se viu, especialmente aqui no cenário, com as especificidades do Brasil, que era possível fazer o mesmo raciocínio, mas que uma empresa então tivesse bens, especialmente bens imóveis. E aí se criou a figura da holding patrimonial. Na verdade, esse termo é ruim, porque ações e cotas também são patrimônio, vocês não concordam? Então, na verdade, quando se fala holding familiar ou patrimonial, está querendo dizer uma empresa que é dona especialmente de imóveis. E alguns outros bens, mas especialmente imóveis, tá? E isso só faz muito sentido aqui no Brasil, por causa de uma questão específica que a gente tem na legislação tributária e societária, no sentido de que quando uma empresa dá lucro e o distribui para os seus cotistas, o que a gente chama de distribuição de lucros, ou o distribui para os seus acionistas, for uma SA, que a gente chama de distribuição de dividendos, não há incidência tributária. Então a empresa dá lucro, ela pode transferir isso para os seus acionistas ou cotistas de forma isenta, sem incidência. Isso é assim no Brasil desde lá pelos idos da década de 90, tá? Então aí começa a fazer muito sentido. Imagina, se eu tenho uma empresa que tem imóveis e os aluga e gera receita, eu apuro o lucro contabilmente e distribuo para os donos da empresa esse valor sem outra incidência. Então é por isso que em vários outros países não faz sentido, muitas vezes, porque eu vou ter uma incidência dobrada. Além de pagar tributo, no meu exemplo, quando a empresa recebe aluguéis, eu ainda vou ter que pagar quando eu distribuo o lucro para os seus cotistas ou acionistas, percebem? Então é por isso que a gente se usa tanto essa figura aqui no Brasil, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente poderia claramente trazer 3 esferas para análise, para ver se vale a pena ou não essa conversa de criar holding patrimonial ou holding familiar. Essa, vejam, criada para ter bens imóveis especialmente, tá? Eu não estou falando aqui das holdings puras, holdings de participação. Posso fazer outro vídeo no futuro para tratar disso, mas não é o objeto agora. Então, eu posso falar de uma esfera sucessória, eu posso falar de uma esfera de blindagem ou proteção familiar,
patrimonial, proteção patrimonial, e uma questão de planejamento tributário. Vamos começar pelo último. Planejamento tributário por quê? Porque algumas vezes é melhor tributar como pessoa jurídica, como PJ, portanto, alguns recebimentos sobre esses bens, especialmente em caso de locação. Então, se a pessoa, a família tem muitos imóveis locados, gerando receita de locação, é melhor pagar tributos como se fosse uma pessoa jurídica, como pessoa física. Para vocês terem uma noção da grandeza, arredondando, e perdão aqui pela simplificação, mas é importante, a gente compararia a incidência do imposto de renda da pessoa física, que é aqueles 27,5% com aquelas faixas progressivas, ou seja, isenção, 7,5%, 12 e pouco, até chegar em 27,5%, né? Com uma incidência de uma pessoa jurídica, que normalmente tende a ser algo em torno de 12% sobre o valor recebido. Então vocês já estão fazendo a conta e estão vendo que quanto mais alto o valor recebido pela alocação de imóveis, tende a ser melhor sim constituir a holding patrimonial, holding familiar, tá bem? Para deter esses imóveis. O segundo aspecto é exatamente essa questão de organização sucessória. Por que aqui pode ser interessante? Porque pode se organizar já os membros da família, colocá-los de sócio da empresa, criar um conjunto de regras que a gente pode chamar acordo de sócio, acordo de acionistas ou ainda protocolo familiar, se a holding for familiar, organizando essas questões, dizendo quando um sucessor pode ou não vender para terceiros, quando ele passaria a ser administrador, em que situações ele vai aumentar sua participação, como vai ser essa distribuição de lucros entre eles, enfim, entre vários outros assuntos possíveis para evitar conflitos familiares. E já organizando a sucessão para quando os titulares do patrimônio, os fundadores, digamos assim, venham a faltar, porque é muito mais provável que eles venham a falecer antes. Então os sucessores já vão entrando, porque eles já estão dentro da holding. Aqui existem outras ferramentas que a gente pode usar, como por exemplo, doação de cotas da holding familiar, se reservando o usufruto, né? Então de modo que quando ocorra o falecimento dos titulares, dos controladores, enfim, as suas cotas já passam plenamente para ser para os seus sucessores, por exemplo, né? Por causa dessa figura do Instituto do Usufruto. Isso às vezes simplifica o processo de inventário, né? Mas vejam, aqui já desmistifica um ponto relevante, isso não afasta a necessidade do processo de inventário, porque algum ponto vai ser necessário para organizar com a morte de um dos cotistas. Mas é verdade que facilita muito esse processo, tá bem? O último aspecto da holding familiar, ou holding patrimonial, seria exatamente essa possibilidade de blindagem patrimonial. De novo, esse termo é ruim. Na verdade, proteção patrimonial. Por quê? Porque a gente pode organizar o patrimônio de uma família ou de um titular dentro de uma pessoa jurídica, que é obviamente diferente da pessoa própria dona antigamente, né? E se a gente constitui a holding ainda com natureza de sociedade anônima, ainda nos resta esse mecanismo de ocultar, inclusive, no primeiro momento, quem são os acionistas da holding. Porque isso vai constar normalmente só nos livros da sociedade anônima. Não é uma questão pública fácil de encontrar. Então, na prática, se existem credores, eles vão ter muita dificuldade de buscar esse patrimônio contra quem realmente está devendo, tá? Só que isso aqui, como vocês sabem, não existe milagre. Se o credor fizer um bom trabalho de busca, ele vai acabar descobrindo, vai penhorar, bloquear, enfim, as cotas ou as ações da holding. Por isso que aqui a gente tem que ter muito cuidado ao alastrar que isso seria uma solução. Porque muitas vezes ela não é, ela pode ser uma ilusão. E por isso que eu não gosto de ter uma blindagem. É impossível fazer blindagem patrimonial. Eu posso ocultar o patrimônio, dificultar a vida do credor, para dar um fôlego para quem está devendo, seja lá como for. Mas tem que ser visto com muita ressalva, tá? Mas é sim uma situação que a gente analisa quando vai constituir a holding. E por fim, vocês devem estar pensando, bom, mas com todos esses benefícios, então uma boa. Se eu tenho um patrimônio, mesmo que não muito grande, eu vou partir, conversar com meu contador ou advogado e constituir essa holding patrimonial familiar. Vejam bem, isso não é bem assim, porque há custos envolvidos nisso, né? Obviamente o primeiro é o custo de uma sociedade empresária, eu vou ter que ter uma contabilidade, eu vou ter o custo para sua constituição, eu vou ter que informar todos que vão participar que agora eles são sócios de uma sociedade, isso traz burocracias inerentes e tudo mais. No segundo momento, também vamos ter aqui o custo para criar a holding patrimonial. E ele pode ser bastante elevado dependendo do contexto, não é? Quando se cria a holding, a gente precisa transferir os bens que são dos fundadores, dos sócios, para a empresa, para a sociedade. E aí acontece uma transferência patrimonial. E os municípios acabam não respeitando uma regra constitucional que diz que isso seria imune, ou seja, não teria essa incidência de ITBI. Infelizmente, nas leis municipais, o que a gente vê Brasil afora é que todos os municípios, eu nunca vi nenhum,
caracterizar essa imunidade, ou seja, eles querem cobrar o ITBI. Então, a maioria dos municípios, o ITBI incide a 2% sobre o valor venal, ou seja, sobre a avaliação que o município faz dos bens que são transferidos para a holding. Né? Alguns municípios são 3%, por exemplo, aqui em Pelotas é 3%, alguns municípios do Paraná são 2%, Porto Alegre também, se eu não me engano, é 3%, enfim, depende do município onde nós estamos analisando. Só que aqui entra já um primeiro ponto de complexidade. Existe sim uma possibilidade de afastar esse custo de ITBI, que pode ser enorme. Se eu pensar em, por exemplo, 3% sobre o valor de avaliação dos bens, existe uma forma da gente ingressar em juízo com uma demanda judicial, com boas chances de êxito, para que o Poder Judiciário garanta essa imunidade constitucional, na medida que não haja a necessidade de pagar esse ITBI. Então, vejam, já é uma complexidade, porque a gente cria a sociedade, coloca os bens dentro dela, os sócios pagam as suas cotas dando os bens para a sociedade, no final do dia ela que fica de dona, os sócios ficam dona de cotas da sociedade, só que a gente ainda tem essa questão, quando formos transferir no registro de imóveis, de ser exigido o ITBI. Então tem que entrar em juízo, depositando em juízo esse valor errado, para que a gente ganhe a causa, pegue o dinheiro de volta e evite ter que pagar para o município, porque isso é uma tremenda inconstitucionalidade, já que o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2, se eu não me engano, ou 6, é por ali, tem essa regra clara, dizendo que é imune, não incide ITBI, quando o sócio paga suas cotas numa empresa dando um imóvel, tá bem? Então vejam, no final do dia, o assunto é muito sofisticado e complexo. A gente não pode ficar ouvindo vídeo aqui, vendo vídeo no YouTube ou aqui no Instagram e achar que está pronto, preparado para criar isso. E o que é pior, os profissionais, às vezes eu vejo, sem o mínimo conhecimento e experiência, saem alardeando isso para vender serviço. Isso é um erro. A gente tem que ter uma experiência enorme do tempo, já ter feito isso para saber os casos que é possível, que não é, quando ocorrer problemas, como contornar, como construir o consenso entre a família ou o fundador da holding para que ela funcione bem, tá bem? Então esses são os pontos que eu queria falar sobre esse assunto, porque ele é bastante relevante. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia comigo, basta me chamar nas mensagens ou deixar um comentário aqui. Forte abraço!